Olá, jovens! Neste vídeo nós vamos ver a última etapa de uma limpeza, de água, utilizando plantas. Tá? Então, depois que a água passou por vários sistemas que vocês viram no vídeo Fitorremediação 1, a água finalmente chega a uma caixa ou a um destino final, onde ela vai sofrer a última purificação, que pode ser feita com a moringa. A moringa, ela é uma planta cuja semente tem a capacidade de absorver a poluição da água. A semente moída, pó da semente. Tá? Ela é chamada de Miracle Tree, ou árvore milagrosa, pois também ela tem outras propriedades além da limpeza da água. Certo? Ela também tem propriedades de emagrecimento, que pode ser útil aí para muitas pessoas. Quando a água passa pela moringa, depois de ter sido previamente tratada com outras plantas, como Pistia, que é uma macrófita aquática, a gente pode chegar até 98% da limpeza da água. Tá? Aí põe um dedinho de cloro lá e a água vai estar pronta para o consumo, eliminando as últimas bactérias e vírus mais resistentes à limpeza. Tá? Então aqui já tem alguns trabalhos, alguns árabes andam trabalhando com esse tipo de planta. Né? Ela pode absorver detergentes. E aí tem um pequeno painel mostrando como são as sementes, como são as flores, como são os ramos da moringa. Tá? É uma leguminosa ou fabácea. Tá? Aqui tem algumas dicas como plantar a moringa. Está em inglês, mas vocês podem já estudar inglês. Né? E no caso da fitorremediação, só para retornar um pouco a esse assunto, após as plantas limparem a água ou o solo, elas devem ser removidas e substituídas por novas plantas. Por quê? Porque toda planta tem o seu limite, né? Isso é bem claro, né? Então vamos ver aí projetos paisagísticos funcionais agora nesse momento. Em alguns lugares do mundo mais avançados que o Brasil, em termos de paisagismo e de urbanização, onde são feitos os jardins filtrantes. Namba Park é um lugar no Japão, é um grande hotel e todo ele sustentável em termos de poluição de água. Tá? O próprio hotel manda a água aqui para baixo, ela passa por todos os jardins e depois entra no rio ou até mesmo retorna para algumas coisas feitas no hotel, como lavar louça, essas coisas. Tá? Aí vejam como é bonito esse hotel em Tóquio, se não me falha a memória. Então esse é o tipo de coisa que poderia ser feita em São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade enorme, tem muitos prédios, lá em cima poderiam ser colocadas caixas d'água, né? Para absorver a água da chuva até mesmo, evitar os alagamentos que tem na cidade e essa água ser utilizada para coisas não tão necessárias como o ser humano beber a água. Né? Da descarga, todas essas coisas poderia ser pego a água aqui mesmo. E também os jardins. São Paulo poderia ser uma cidade mais verde, com menos poluição, se houvesse aproveitamento do espaço aqui nos terraços dos prédios. Certo? O piscinão de Ramos, quer dizer, piscinão de Romagulin, na China, era um lugar totalmente poluído e hoje é um lugar onde as pessoas fazem questão de pagar uma boa grana para ir visitar e ficar lá hospedados. Tá? E aqui as pessoas tomam banho na água, que é limpada por plantas e não por cloro, que tem sempre aquele problema da irritação nos olhos. Né? Aí o lugar, na China. Um lugar muito bonito e atualmente com muitas obras de arte moderna e também água limpa para as pessoas tomar banho. E aqui o tipo de hotel que tem lá. São hotéis, parece até aquelas casinhas do Senhor dos Anéis, né? Casinha de Hobbit. Né? Aqui a iluminação noturna, os lugares onde as pessoas podem romancear aí à noite, né?
E aqui a importância de você ter plantas numa cidade. Ó, tá? A cidade de Dalian, na China, investiu massivamente. Em questão de 6 anos limpou seu ar, ó, certo? Agora você pode ver a cidade, antes você não via nada. E o Brasil? O Brasil já tem em Campinas algumas iniciativas, tá, de jardins filtrantes. E também São Paulo vai ter no futuro, no projeto Cidades Sustentáveis do governo, se não me falha a memória, alguns jardins filtrantes para limpar pelo menos um pouco o rio Tietê. Aqui é um site interessante se você quer se informar sobre como está essa questão da urbanização no Brasil. Tá? Tá aqui os links, você clica lá e vai saber quais são cidades no Brasil que são sustentáveis, que estão envolvidas nesse projeto. Que é nada mais, nada menos do que tentar aplicar todo esse conhecimento de fitorremediação nas cidades. Aí estão elas. Ó, tá? Aqui em Minas Gerais, nós temos São João del Rei. Tá? Não é Poços de Caldas, é Caldas, Ipatinga, todas as cidades aqui ó, em Minas que tem. Ouro Fino, ô louco, Ouro Fino tem. Cambuí, Poços de Caldas, Bom Despacho. E aí, ó. Essa é uma ideia. Na página do Face do Jardins Filtrantes, você pode chegar lá e ver. Aliás, das cidades sustentáveis, você pode ir lá ver o plano para recuperar o Tietê. Tá? E aqui eu deixo para vocês a conclusão aí. Para vocês lerem a conclusão dessa primeira parte da fitorremediação. Tá? O uso de plantas para despoluir ambientes urbanos. E vamos agora então a alguns estudos de caso. Eu vou só mostrar aqui para vocês lerem. Que foi baseado em vídeos que eu assisti e eu resumi. Tá? Então se vocês querem ir lá no YouTube pegar esse vídeo e assistir, ele vai falar sobre raízes junto com micorrizas, que absorvem nitrato e fosfato, que são nutrientes importantes para a planta. Fala sobre fitoestabilização, o que é isso? Reduzir a mobilidade dos metais tóxicos, chumbo, por exemplo, né? Evitando que eles cheguem à cadeia alimentar. E aqui algumas referências onde vocês podem estudar sobre fitoestabilização. Aqui alguns trabalhos com plantas, né? São capazes de remover urânio, essas plantas aqui, ou remover também radioatividade relacionada ao urânio. Aqui um estudo de caso com zinco. Aqui está o autor. Ó, tá? Para remover o zinco, eles utilizaram festuca e agrostis durante 10 anos. Tá? O zinco ele ficou presente no local, mas ele ficou imóvel, não atrapalhando as outras plantas. Também para remover arsênio, eles utilizaram rolcos e pinus pinaster. Tá? E aqui o autor. Beleza? Isofiltragem. Absorção, concentração e redução da mobilidade de ácidos, ó, utilizando plantas. Tá? Aqui uma outra referência que é importante para você entender fitorremediação são os russos. Né? Os russos tiveram grandes problemas com Chernobyl e são agora referência mundial em estudos para fitorremediação. Tá? E aqui só vou deixar realmente para vocês lerem aqui uns resuminhos aí de trabalhos com fitorremediação.
Aqui está outro vídeo, ó, tá? Vocês podem assistir. Utilizando aí recuperação de minas, né? Com esterco de porco e plantas. E aqui, o que realmente tem no solo, além do solo mineral, né? Então a gente precisa entender que o solo é uma coisa viva também, né? Tem formiga, tem aranha e outros bichinhos aí, até roedores. Então a gente tem que ter cuidado aí quando vai aplicar alguma coisa para limpar o solo e esquece que a gente está matando alguma coisa, né? Por isso que a fitorremediação ela utiliza a própria natureza para limpar o solo. Por isso que é importante vocês pensarem nessas alternativas e não chegar lá e retirar todo o solo, passar por uma lavação, moer, fazer um monte de coisa que pode matar os animaizinhos que utilizam o solo, melhoram inclusive o solo. Tá? Agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais high-tech, né, mais pesada, que é como eliminar a radioatividade dos solos. Tá? Aí vocês podem me perguntar, nossa, que viagem, nada a ver para o Brasil eliminar elementos radioativos do solo. Errado. Tá? O Brasil já passou por um acidente nuclear com o Césio em Goiânia e o Brasil tem 2 usinas nucleares em funcionamento. E acreditem, essas usinas estão muito próximas dos maiores centros urbanos do Brasil. Se chega a dar um problema nessas usinas, nós vamos ter que realmente utilizar isso aqui depois para poder limpar o solo e liberar o solo para as grandes áreas urbanas que precisam, né, de verduras, hortaliças, como Rio e São Paulo. Então não é fora da realidade do Brasil estudar a fitorremediação nos elementos radioativos. Tá? Então isso não está tão distante da realidade do mundo e do Brasil. Tá? Aqui sempre eu começo com a parte do histórico, né? Os primeiros trabalhos aí da década de, deixa eu pegar a lente de aumento aqui para ver, 1908, desses elementos radioativos no solo e sua remoção. Aqui são trabalhos clássicos, né, de 1908, mostrando a influência do rádio, raio-x, né, nos processos de vida das plantas. Tá? Então eles realmente faziam pesquisa, né, com raio-x e vendo qual era a influência na planta. Tá? Então tem vários experimentos muito antigos, esses trabalhos aqui são pouco conhecidos. Quem que é o autor aqui? Geiger, Stuart Geiger. Tá? Tem alguma referência onde eu peguei isso? Memórias do Jardim Botânico de Nova York, tá? Número 4, lá embaixo está a referência. Tá? Novembro de 1908, lá se vão 113, lá vai cacetada de anos, né? E tem vários trabalhinhos aí que eles faziam com radioatividade, vocês podem depois se aprofundar nesse histórico, então não é uma pesquisa nova, tá? E aqui o pioneirismo dos russos, né, da Timofeeva Rezovskaya, com filtragem de radiação de urânio através de raízes. Tá? Conseguiram remover até 99% do urânio e 98% do césio radioativo. Tá? E aqui como que é o esquema, né? A água entra, vai passando pelos tanques até ficar purificada. Né? E aqui Goiânia, tá? Para quem acha que foi pouca coisa o acidente de Goiânia, foi descarte de lixo hospitalar, né? De máquina de raio-x velha. E essa menininha aqui, ela foi lá, pegou, achou bonitinho a cor, né? O brilho azulado, ó, do césio. E ela faleceu, certo? Então o Brasil perdeu essa estudante aqui, né? Uma menina bonitinha, que poderia ser uma pessoa hoje com os seus 36 anos, tá? E aqui outras pessoas que não faleceram, mas que tiveram consequências aqui, ó. Perderam dedos, tiveram essas bolhas nas mãos, né? E hoje estão desamparados aí em relação à assistência da sua saúde, em relação ao acidente de Goiânia, tá? Aqui, se der um problema em Angra dos Reis, nós podemos ter 50 milhões de pessoas atingidas por radioatividade. Tá?
que é radioatividade, então? Agora nós vamos entrar um pouco em químico, física, né? Ou como é que chama? Física quântica, tá? Assunto que claramente não domino, mas a gente vai falar um pouquinho, tá? A grosso modo, radioatividade são pedacinhos de átomos, tá? Quais são os pedaços maiores dos átomos? Prótons, nêutrons e elétrons. Tá? Mas existem pedacinhos menores também. Quarks, outras partículas, até o bóson de Higgs. E a radioatividade é a capacidade dos elementos químicos mudarem de um até outro, né? Com a perda de elétrons, com a perda de partículas menores, prótons, nêutrons e até mesmo partículas menores. Tá? Isso está acontecendo diariamente no Sol, que é uma gigantesca bomba atômica que está aí 10 bilhões de anos queimando, né? Transformando hidrogênio em hélio, fundindo hidrogênio em hélio, e sempre sai algum pedaço de átomo nessas reações. A gravidade é fortíssima, as reações estão a milhões de graus, os átomos são destruídos. Imagine a força que tem da gravidade e da temperatura do Sol. E esses raios ficam 1 milhão de anos presos pela gravidade do Sol até que a força da explosão do Sol é mais forte que a gravidade e essas partículas chegam aqui na Terra. Tá? Então, a radioatividade, um outro conceito aqui são partículas que são individualmente capazes de deslocar prótons, elétrons e nêutrons e até mesmo o núcleo inteiro do átomo. Tá? Então a radioatividade são pequenas partículas que bagunçam a estrutura atômica dos teus átomos. Por isso que quando você sofre um acidente radioativo, a sua estrutura celular é afetada no nível de átomos, né? Bagunça tudo e dá os problemas, né? Bagunça teu código genético, bagunça teus tecidos. Né? Passa pelo meio de você, você não vê, você não cheira, você não sente. Mas você sofre altos efeitos aí disso. Tá? E aí, depois que eles passam, né, as partículas elas alteram os átomos, transformando eles em íons radioativos. Tá? Então isso é o que é a radioatividade. Então os íons, como eu falei, eles bagunçam as moléculas, criam buracos nas moléculas, desencadeiam reações químicas cujas consequências são pouco conhecidas, e aí é que vem o problema. Eles alteram a expressão dos genes, os alelos. Né? O que são alelos? Alelos são versões de genes. Tá? Você tem lá um gene que determina a cor do olho para preto e o outro alelo pode determinar a cor do olho para uma cor um pouco diferente. E aí, dependendo dessa bagunça, eles podem ativar uma versão diferente daquele gene. Tá? Isso é um dos motivos pelos quais a radioatividade causa o câncer. Certo? Pode alterar um alelo lá, e esse alelo que ele fala produz uma célula nova de pele a cada 5 meses, ele ativa uma outra versão desse mesmo gene que diz o seguinte: ative uma célula nova de pele a cada minuto. E aí a pessoa vai ter um câncer de pele. Em grossas palavras, seria isso. Aqui nesse momento eu peço, por favor, geneticistas e físicos que corrijam caso eu publicar esse vídeo e tiver algum erro em relação a esses assuntos. Tá? Fiquem à vontade. Então, as ondas de luz que chegam até nós, e vários outros tipos de ondas, elas chegam através de um comprimento de onda. Tá? Então não se sabe ainda ao certo se um raio-x ele é exatamente uma partícula, uma unidade física ou uma onda. Tá? Em física quântica ainda não se decidiu muito bem o que são realmente esses raios. Tá? Para alguns autores eles são ondas muito curtas. Tá? Acompanhe o mouse aqui, ó, ele faz uma frequência bastante... É uma onda muito excitada, diríamos assim. Tá? As ondas do que a gente enxerga, comprimento de onda visível das cores, por exemplo, que a gente enxerga, são ondas um pouco mais longas, são assim. Tá? E aí depois nós temos ondas muito curtas mesmo, que é os raios gama, se não me falha a memória, e os raios X estão intermediário aqui. Tá? Ultravioleta a gente já não enxerga. As ondas que a gente enxerga, elas são ondas longas, não tão longas como ondas de rádio, né?
mas são ondas que a gente enxerga. Depois tem ultravioleta, essas ondas mais curtinhas, né? Elas pulsam mais rápido e a gente não enxerga. O raio-x também a gente não enxerga devido ao seu grau de excitação. Tá? E quanto maior o grau de excitação da onda, ou seja, quanto mais a onda se agita, mais danos ela pode causar, correto? Em poucas palavras seria isso. Tá? Então a radioatividade ela foi descoberta pela Madame Curie, que foi a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, né? E que, de tanto trabalhar com a radioatividade, dedicou sua vida inteira a isso, morreu pela ciência. Tá? Então quando vocês estão estudando aí, pensem no que é um grande cientista. Tá? Um grande cientista ele é capaz de morrer estudando aquilo que ele gosta. E aí vocês pensem aí até que ponto vocês são capazes de ir na ciência. Certo? A Madame Curie, ela morreu jovem, descobrindo o raio-x que hoje salva milhares de pessoas. Então sempre que você descobre um tumor e consegue curar, sempre que você descobre um osso quebrado e consegue consertar, agradeça essa senhorita, Madame Curie, que na minha modesta opinião é a maior cientista que já existiu, mulher, e ela foi quem descobriu isso, tá? Essa aí claramente não é a Madame Curie, mas é o exemplo dessas coisas no cinema, né? Raio-x no cinema, naquele filme De Volta para o Futuro. Vocês podem assistir e ver lá o capacitor de fluxo, que seria uma máquina desenvolvida com raio-x. Muito bem. Temos, então, como eu falei, raios gamas, raio-x, eles afetam o DNA, o raios ultravioleta também. Depois, por último, as ondas de rádio. Todas ondas ou partículas ainda não se sabe. Tá? E aqui algumas máquinas, né, você ioniza o oxigênio e consegue fazer certas peripécias aqui químicas com o auxílio de íons. Tá? Aqui o que realmente acontece na física e na física quântica, na verdade. Tá? Um átomo de urânio ele é um átomo pesado. O que é isso? Ele tem uma massa grande, ele tem muitos prótons, muitos nêutrons e também bastante elétrons. Tá? Ele é o elemento mais pesado que ocorre naturalmente. Ele é 17 vezes mais denso que a água. Imagine, se você mergulhasse numa poça de urânio, você não iria mergulhar numa poça de urânio. Tá? Você ia dar um mergulho lá e ia bater como se estivesse mergulhando no cimento. Tá? Ele é que fornece energia no centro da Terra e no centro das estrelas para ocorrer reações nucleares e esquentar os mesmos. Tá? Dependendo aqui, ó, do seu estado, né, do que ele tem diferentes nomes, né, e tem também diferentes configurações. Então o urânio, ele é chamado de urânio 238, ele vai decaindo radioativamente, ele vai perdendo prótons, nêutrons e elétrons, e aqui pelas setas você consegue ver, ele vai mudando de cor, inclusive, né, e aí isso vai caracterizar os diferentes tipos de radiação que são as partículas emitidas quando ocorre esse decaimento, essa destruição do urânio. Ele vai passar de um átomo pesado para um átomo mais leve, vai perder gordurinha, tá? E aqui tem o tempo que demora para essas partículas se combinarem a outros elementos e deixarem de ser problemas aqui nas reações químicas, tá? Aqui ele vai passar até para outros elementos, né? Quando ele perde alguns pedaços, ele vai se passar de urânio para tório, de tório para proctínio, depois ele vai se chamar urânio 234. E quanto esse elemento dura? Aqui, ó, dura 245 mil anos nessa forma. Outros são muito raros, eles são muito instáveis quando perdem pedaços e duram apenas 1 minuto. Tá? E ali a gente pode ver, ó, quanto dura cada um. O polônio, que foi em homenagem a Marie Curie, que era polonesa, é 3 minutos. Tá? E depois ele vai perdendo tanto peso que ele passa a se tornar o lead, né, que é o chumbo, né? Bismuto, polônio,
outro tipo de chumbo, outro tipo de polônio, até se transformar no chumbo. Tá? Então a perda de massa do urânio, né, de prótons na verdade, é que vai fazer com que o urânio libere radioatividade, que são os pedacinhos que ele vai perdendo. Entenderam? Espero que sim. Então como que funciona uma usina nuclear? Existem essas pilhas de urânio, tá? E elas vão liberando a energia através desse processo aqui de quebra do urânio. Tá? E a água, quando ela é submetida a essas partículas, ela aquece e gera uma enorme turbina que gera energia. Certo? Sim, basicamente, em 10 segundos é como funciona uma usina nuclear. E aí alguns podem estar com uma coceirinha na cabeça, o que esse cara está falando? Mas é simples, não é complicado. Tá? É quebra de elementos, agitam a água, aquecem a água gira a turbina. Né? E aqui como faz uma pilha de urânio. Tá? Você mistura o minério de urânio com ácido, vai formar o urânio 235, vai formar o óxido de urânio e as pilhas de urânio. Tá? Aonde que a gente consegue urânio atualmente? Nas ogivas nucleares que iam ser utilizadas na guerra e hoje não são mais utilizadas. Então elas são queimadas para produzir energia. Tá? Estados Unidos e Rússia vendem esse tipo de material. Se você tiver um pedaço de urânio do tamanho de um amendoim, energeticamente, devido ao peso enorme desse átomo, dos átomos, vai ser um grão de amendoim muito mais pesado do que um pedaço de amendoim de ouro. Tá? E ele vai ser equivalente a 100 kg de carvão em termos energéticos. Imagine isso. Tá? E aí eu sempre coloco aquelas figurinhas da escolinha do professor Raimundo para vocês se divertirem um pouco. E aí aquela imagem que alguns devem estar, né, pensando, oh, poxa vida. E aí as perguntas dos alunos, né, que nunca pode faltar numa usina nuclear. Talvez alguém pergunte. Né? Água. Tá? Esse urânio, naquele processo de liberação de pedaços, ele é muito energético, ele libera muita energia. Tá? E depois de 30 anos, a pilha ela é uma coisa muito lenta. Ela começa a queimar e liberar os pedaços dos átomos. E não é que nem uma lâmpada elétrica, que você desliga e corta energia. Uma bateria de urânio, ela demora até 30 anos para esfriar. Tá? Por isso que quando dá um acidente nuclear, tipo Chernobyl, ainda deve estar quente lá dentro, em alguns lugares, por causa disso. Tá? Ele é uma reação nuclear, é uma reação que começa lenta, atinge um pico e depois volta a ser lenta nessa etapa final. Isso é complicado, porque se dá um problema numa usina nuclear, você desliga lá uma alavanca, e aí daqui umas 5, 6 horas é que vai realmente esfriar um pouco a usina, né? Para você talvez soldar, arrumar alguma coisa lá dentro. Certo? Quais são os materiais que existem nessas usinas nucleares? Tá? Existem o zinco, tá? Que também é utilizado como protetor solar. Existe o mercúrio, o argento, a hidragírum, né? Esse Hg significa hidragírum, que é o único metal líquido que falta um acento, perdão, em temperatura ambiente. O óxido de cobre, cobre refinado e outras coisas mais. Tá? O chumbo 82, que foi utilizado como tempero na cozinha de Roma antiga. Tá? Aí muito romano ficou louco, como o imperador Calígula, por causa disso. E aí as pessoas não sabiam por quê, pois o chumbo é altamente tóxico. Tá? Foi utilizado muito tempo em bateria de carro, hoje ele é 98% reciclado e ataca o sistema nervoso central, por isso que dá loucura nas pessoas. Tá? O níquel também. Tudo isso aqui está presente também nas usinas nucleares. Tá? E aqui é a triste imagem do que aconteceu na Rússia. Tá? Então, meia horinha de aula. Vamos falar agora do que tem de ruim nesse tipo de processo de produção de energia.
O lado bom é que é um processo de energia que você pega pequenos pedaços de coisas e converte tudo isso em energia, né? Então, a usina nuclear, em termos de poluição, quando está tudo certo e não acontece um acidente, ela é menos poluidora do que uma usina movida a carvão, por exemplo, né? Só que isso há controvérsias, né? Cada 30 anos dá um acidente nuclear que vai demorar muito tempo para as pessoas se recuperarem. E aqui é o legado de Chernobyl, tá? Só as imagens já mostram tudo o que aconteceu, quem foram as maiores vítimas aí de Chernobyl. Tá? Então, no dia 26 de abril de 1986, essa usina entrou em colapso, tá? E aqui a Rússia ainda era conhecida como a União Soviética, né? Era um país comunista, gigantesco. E onde hoje é a Ucrânia, e onde ainda há conflitos aqui, por causa que é uma das melhores terras do mundo, aconteceu esse acidente na usina de Chernobyl. Tá? O que as pessoas não sabem é que, devido ao regime comunista não querer nunca falar sobre seus problemas e competir muito com os Estados Unidos, só depois que a radiação chegou na Suécia é que eles resolveram tirar as pessoas aqui da cidade. Tá? Então eles não admitiram que havia um problema e justamente quem era o presidente era o Gorbachev. Ele não foi informado a tempo. Tá? Ele foi um dos últimos a ficar sabendo que tinha dado acidente aqui. Só 2 dias depois, se não me falha a memória, que ele ficou sabendo. E aí sim, já com um pouco de atraso, eles avisaram o mundo, né? Porque a Suécia ficou sabendo, espalhou, e eles tiveram que avisar os outros países, ó, vai vir uma onda de radiação. Polônia, Ucrânia, sul ali norte da Índia, aqueles países foram afetados, eles tiveram que tomar algumas medidas, como mandar as pessoas ficar mais dentro de casa, porque o concreto aqui isola um pouco e etc. Tá? Na hora que deu o acidente, morreram 30 pessoas dentro da usina. Nas horas seguintes, morreram 3.000 pessoas. E até hoje, contando todos que morreram por doença e etc., acredita-se que tenha morrido 1 milhão de pessoas. Cara, 1 milhão de pessoas é a população de Campinas, é a população de Porto Alegre. Isso aqui não foi brincadeira, tá? E ainda hoje estão para morrer mais 500 mil que estão moribundos aqui, ou altamente contaminados como essas pobres crianças aqui, tá? Então isso é muito sério. A usina nuclear é considerada a melhor solução para energia, mas quando ela dá problema mesmo, tá? E outra coisa que as pessoas não sabem é que as usinas nucleares, elas estão de acordo com a rotação do planeta. Por exemplo, o planeta, se ele rodeia, né, no sentido horário, como um peão, assim, ó, vou fazer com o meu mouse aqui. O planeta rodeia assim, ó, né? Por que as usinas nucleares elas estão no litoral? Justamente por isso, o planeta está rodeando. Se der um problema em Angra, Angra vai fazer isso aqui, ó. Ela vai rodeando, vai dar a volta, vai rodeando, vai dar a volta. Se der um acidente aqui, ó, quando a Angra estava aqui, a Angra vai vir para cá e a nuvem de radiação ela vai ir sendo espalhada no Oceano Atlântico. Tá? A nuvem de radiação não vai sair de Angra e ir em direção a São Paulo, Minas, Goiás e ir lá em direção à Bolívia. Tá? As usinas são feitas no litoral já justamente para contar com a rotação do planeta e quando dá um problema, largar toda a radiação em áreas não habitadas. Tá? Outro motivo para as usinas estarem na beira do oceano é a fonte de água para refrigerar o reator. Tá? Então, geralmente as maiores contaminações vai ser nos peixes, nos estoques pesqueiros, tá? Do que nas pessoas. Só que a usina na Rússia de Chernobyl, ela está no meio do continente. E a radiação foi espalhada em direção a Tóquio, né? E a Sibéria também. Então muitas árvores, muitos animais morreram e ainda morrem por causa desse acidente. E aqui até tem filme de terror, né? Chamado Chernobyl. A cidade fantasma de Chernobyl, que era uma cidade aí com 20, 30 mil habitantes, perto de Kiev. Kiev foi muito atingida também. Onde cresceram árvores, cresceram coisas totalmente contaminadas, mutantes,
e hoje é uma cidade fantasma. Tá? Ainda hoje não dá para chegar no centro da usina. Até mesmo na cidade de Chernobyl, ainda hoje, é bastante problemático. E vai se transformar numa grande floresta no futuro, né? Vai ser uma cidade que vai virar mata. Muito bom. Seria o ideal mesmo que tudo se mata. Alguns velhos, mais teimosos, ainda moram, pescam e vivem aqui. Tá? Logo depois que deu o acidente, eles evacuaram muitas pessoas, mas alguns idosos falaram: eu já estou quase mais para lá do que para cá, vou pescar, viver aqui, não estou nem aí para essa tal de radiação. Não consigo ver, não deve ser nada perigoso mesmo, e se já tiver que acontecer, vai acontecer. E incrivelmente, algumas pessoas dessas estão sendo estudadas para ver os efeitos, né? Já que elas foram cobaias voluntárias. Aí. Aqui é onde deu a explosão, tá? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui, ó. Isso aqui ficou a 4.000 graus, mais ou menos, na hora que estourou. E eles tiveram que jogar areia e metais aqui para derreter, e esses metais derretendo absorver um pouco do calor para não estourar todo o resto, tá? E ainda ser maior acidente. As pessoas que vieram aqui de helicóptero e largaram chumbo e outros metais aqui para derreter e areia foram tão infectadas que nos dias seguintes elas morreram, tá? Aí vem um número assustador. Quanto já foi gasto para mitigar os efeitos desse acidente? 18 bilhões de dólares, tá? Então, se a usina nuclear ela é uma economia de gastos para a produção de energia, quando dá problema, os problemas são graves e os custos podem ser muito maiores do que ela gerou de receita. Tá? Isso é bom a gente pensar em Angra. Tá? A Angra já tem seus 30 e poucos anos e ninguém sabe ao certo, não é muito bem informado isso, pelo menos eu não fico sabendo, e eu sou uma pessoa que gosta de ler, procurar ficar informado, como que está a Angra, né? Como que é cuidado Angra, se tem algum defeito ou não. Tá? As pessoas deviam cobrar mais isso dessas pessoas que estão lá na usina. Aqui, ó, o que aconteceu com as pessoas, câncer de tireoide. Tá? Em várias fases aqui, né? Nos anos, né? Logo depois do acidente, ó, e como começou a aparecer câncer depois, tá? Nas pessoas. Aqui é 2002, ó, tá? Então ainda hoje os acidentes deixam sequelas. E aqui o filme que eu falei, que é um filme assustador, de terror, para quem gosta, Os Diários de Chernobyl, tá? Falando do que pode ter lá hoje de mutação, né? Zumbis, no caso. E aqui a realidade, tá? Ó, como que acontece mutações nas aves lá na região. Aqui é o rabinho do passarinho, que tem a função da natureza de atrair as fêmeas, né? Aí fica pensando que fêmea que sem macho aqui vai atrair com o rabinho assim, mutante, né? Coitado. As árvores, né? Olha que coisa interessante, os anéis das árvores, eles mostram o crescimento das árvores, tá? Esse anelzinho preto é o inverno. Contando os anéis e a largura deles, vocês sabem quantos anos tem a árvore e quanto ela cresceu. Aqui em verde é antes do desastre. Aqui em vermelho, como as árvores pararam de crescer depois do desastre. Os anéis estão muito mais próximos. Essas camadinhas escuras, que eram inverno, elas são tão grossas agora, ó, tão presentes, que a árvore parou de crescer. Tá? As camadas brancas, que era grande crescimento, ficaram menores. Então afetou todo o crescimento da floresta. Então, olha só que loucura isso. Se as florestas capturam gás carbônico da atmosfera e o gás carbônico realmente for um gás de aquecimento global, o acidente de Chernobyl fez com que as árvores capturem menos gás carbônico e até colaborando para o aquecimento do planeta. Tá? Se tudo isso estiver relacionado. Aí estão as árvores que morreram, algumas ainda estão em pé, e as suas consequências. E aqui, aonde realmente foi o acidente. Para vocês terem uma ideia, aqui está a Alemanha, aqui está a Suécia, a Finlândia. A usina fica mais ou menos aqui, é mais ao sul do que eu mostrei. É aqui mais ou menos a usina. Tá? E a radiação foi para cá. Ó, tá? Então imagine como ficou os recursos naturais da Rússia, né, os animais, as plantas aqui. Tá? E aqui as zonas de perigo, né, a zona imediata
e cores mais claras, menos perigo. Mas aqui o perigo todo é grande, na verdade. Kiev, capital da Ucrânia, uma cidade grande, né? É engraçado que o acidente foi 24 de abril e no dia 1º de maio eles tinham aquela parada militar russa, né, da União Soviética. Eles ficavam se exibindo lá com tanques e não sei o que. Eles não cancelaram a parada para não passar vexame. E muitas pessoas foram à rua e foram muito contaminadas em Kiev no dia da parada de 1º de maio. Tá? Foi logo 2 semanas depois do acidente. E aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é concreto derretido, para vocês terem ideia da temperatura que ficou certas partes da usina. O prédio simplesmente derreteu, foi descendo pelos tubos de material mais resistente, que já era para durar mesmo e aguentar o tranco aqui. Começou a correr lava dentro da usina, concreto incandescente, imagine a temperatura. Tá? E aqui, os níveis de radiação, né, que vai de 0 a 100, dos elementos, cada tipo de elemento radioativo. Aqui está o Césio 137, que causou o acidente em Goiânia, e o tempo que eles demoram, né, para atingir o pico de problema, né, de emissão de partículas que destroem células, destroem moléculas, depois a vida útil dessas partículas, né, até onde elas vão incomodar muito, então elas vão parar de incomodar. 10.000 dias, vocês podem dividir por 300, vai ter quantos anos aí? Aqui, mais ou menos, é 3 anos. Ó. Então aqui são 30 anos. Tá? Então algumas partículas radioativas, agora que elas vão começar a fazer efeito, olha o perigo. O xenônio, por exemplo, agora, ó, 30 anos depois, é que ele está causando problema lá na Rússia. Então você tem uma onda de pessoas com câncer não sei aonde, 30 anos depois do acidente nuclear, relacionado com o acidente nuclear. Tá? E aqui a esperança para resolver esses problemas. Tá? Se chama Helianthus annus. Tá? O girassol. Tá? Hélio, né? Por que chama Helianthus? Vem de hélio. O Sol queima hidrogênio e produz hélio. Então, a Asterácea, a família mais comum de plantas do mundo, depois de Orquidácea, tá? Reduziu em 95% o urânio e o estrôncio, se não me falha a memória, na água em Chernobyl. Tá? Então, uma planta com denso sistema radicular absorve as partículas radioativas. Eu já falei na primeira parte da apresentação sobre fitorremediação que pelo menos o césio ele é confundido com o potássio, se não me falha a memória, no metabolismo da planta. Então o girassol, coitado, ele acha que está pegando potássio, está pegando césio e entra no seu metabolismo. Então o girassol não pediu para nascer e também não pediu para ser usado para curar o problema da radioatividade de Chernobyl. Então, a que custo nós estamos fazendo isso? Será que nós não estamos abrindo mão do óleo de girassol ou até de um biocombustível para curar a ressaca de uma usina nuclear? E como que vai ser as sementes desse girassol? Será que nós não vamos criar um monte de girassol mutante? São perguntas que eu deixo aí para vocês pensarem sobre até que ponto a gente deve continuar com as usinas nucleares. Tá? A Alemanha, por exemplo, desativou 60% das usinas. Isso aqui realmente eu acho que é o estrôncio. Aqui o sistema radicular, né? Então, por que é importante usar plantas para tirar radioatividade? Porque você não vai conseguir cavar aqui, pegar todo esse solo, levar para uma estação de tratamento e trazer de volta. Isso cria um custo gigantesco. As plantas fazem isso, né? Elas vão lá embaixo, pegam o que tem que pegar, põe aqui em cima, você colhe e leva embora. Tá? E não precisa remover todo o solo. Leva embora a radioatividade. Depois eu vou explicar onde ela vai. Né? Ela vai ser vitrificada. Isso aqui vai ser aquecido a uma grande temperatura junto com a areia e vai se transformar em vidro. E aqueles pedaços de moléculas e de átomos que causam problemas vão ficar presos dentro de um vidro, dentro de um grande prédio. Tá? Mais ou menos é isso que eles fazem com a radioatividade. Aí está uma plântula, né, mostrando como as raízes são capazes de ir buscar a radioatividade na Terra. Né? Então, funcionou.
O trabalho da Chagvardiev, que é Menur, mostra justamente isso. Deu certo Chernobyl. O solo de Chernobyl está sendo muito limpo com girassol a altos custos, 18 bilhões de dólares. Mas esses melhores solos do mundo, por isso que a Rússia está tentando tanto invadir a Ucrânia, eles ainda vão poder ser utilizados para produzir alimentos. Tá? Eles usam helicópteros, espectrômetros, para ver se deu certo antes e depois da aplicação do girassol. Só que eles vão ter que usar girassol, já estão usando há 30 anos. Tá? Cada ano eles colhem uma colheita de girassol, levam embora e vitrificam. E assim eles vão diminuindo a radioatividade. Se vocês quiserem se aprofundar, leiam esses trabalhos que estão aqui. Tá? Aí as taxas de remoção de césio, aí algumas coisas para vocês lerem e já estudar o seu inglês aí para fazer o TOEFL ou o IELTS. Tá? Aqui, ó, com 1 kg de biomassa seca de girassol, e isso não é tanto, você consegue remover definitivamente o césio de 1 metro quadrado de solo. Tá? Já na água, para descontaminar um rio, lá em Chernobyl é mais rápido. Tá? A água vai levar a radiação embora, o pouco que ficar ali nas pedras e tal, as plantas dão conta mais rápido. Tá? Como estamos aqui? 46 minutos, pessoal. Vamos continuar explicando brevemente como que funciona fisiologicamente, e não é simples, a retirada, né, via metabólica da radioatividade das plantas. Existem trabalhos antigos, né? O césio, esses elementos, ele foi utilizado justamente para marcar as vias metabólicas das plantas, por onde entram os nutrientes, para que tecido vai, xilema, floema, câmbio, por onde que passa, câmbio não, né? Desde onde que pega na raiz os nutrientes, para onde eles vão na planta, foi usada a radioatividade. Para entender isso. E depois, sabendo que as plantas pegavam a radioatividade e sabiam processar, eles usaram esse conhecimento para tirar a radioatividade do solo. Tá? Então, existem processos como troca de íons, osmose reversa, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado. Do menos concentrado para o mais concentrado. Microfiltragem, precipitação e floculação da radioatividade. Então a água é absorvida pela planta, ela se transforma em seiva bruta, isso chega até as folhas e vai ficar lá nas paredes celulares e vacúolos disponíveis. Tá? Depois as flores e frutos que precisam bastante água, essa água é reutilizada. Depois, os elementos radioativos vão pegar essas rotas metabólicas e as flores do girassol vão ser colhidas ou vitrificadas, como eu já falei, ou queimadas, tá? Em outro lugar. Aqui o que realmente é o solo, né? O solo é formado de partículas negativas na argila e os elementos estão como íons positivos. Né? E aí tem aquela história, né? O césio aqui, a planta se engana, ela pega o césio por engano, porque ele é muito parecido com o potássio, e ele vai entrar aqui na planta. Tá? Ele é um intruso, penetra na verdade. Né? Vai dar certo, a planta vai absorver o césio e depois vai ser colhida. Tá? Dentro das massivas raízes do girassol. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar o comprimento de todas essas raízes aqui, a gente consegue construir uma rede de voleibol. Tá? E se a gente abrir elas e ver qual é que é a área, né, a largura vezes o comprimento, da superfície da rede de voleibol. Tá? Então raízes são altamente especializadas em buscar os elementos radioativos. A faixa de Scaspari é como um filtro na raiz, né? E o césio ele vai passar desapercebido aqui, só para mostrar para vocês. Os processos podem ser processos passivos, né? De entrada de elementos,
via mais concentrado para menos concentrado, ou processos ativos. A planta vai queimar adenosina trifosfato, que é uma forma de energia da planta, é como se fosse a gordurinha dela, para levar o que ela precisa levar através dos seus tecidos. Tá? Então existe um processo de difusão facilitada, onde o potássio e outros elementos, inclusive o césio, ele entra dentro de proteínas. As proteínas são moléculas complexas e existem pequenas cavernas lá dentro onde os elementos ficam presos, e ela leva, através de reações químicas, é um pequeno caminhãozinho, passando por todas as membranas que precisa passar e chega até o lugar onde tem que chegar o césio ou o potássio. Tá? Em poucas palavras, eu não sou muito bom também em fisiologia, eu vou mostrar isso aqui como o processo de entrada dos elementos radioativos. Então, pode ser do mais concentrado para o menos concentrado, não use a energia da planta. Isso aqui, esse Φ, é a potencial osmótico da planta, né, de troca de água. Depois tem a difusão facilitada, que usa proteínas como caminhõezinhos para levar as moléculas. E depois sim, tem um processo mais sofisticado que utiliza a queima de energia para levar esses elementos a lugares mais distantes. Tá? Então, tudo isso é governado, pelo menos o potencial osmótico, pelo Sol. O Sol incide na folha lá em cima da planta, ela perde a água, né? Depois ela vai fechar os estômatos, mas enquanto ela não fecha, ela perde a água, cria como um canudinho de refrigerante, cria aquela tensão para puxar a água lá embaixo na raiz. E aí os elementos entram. Tá? Existem fungos associados a esse processo que facilitam a absorção, né? E em troca disso, eles recebem açúcar da planta. São as micorrizas. Tá? Então agora a gente está entrando realmente na morfologia, fisiologia e anatomia das plantas, como elas funcionam para absorver esses elementos, certo? A área de absorção é facilitada com uma hifas dos fungos, né, que são tecidos dos fungos, e tudo isso está interagindo no processo de interação planta, solo, água e radioatividade. Muito bem. Aqui só uma ilustração para vocês verem os dois tipos de micorrizas, né? Umas ficam entre as células da raiz, outras entram dentro das células, então facilita muito a entrada de minerais aqui, e onde eles ocorrem muito nas orquídeas, nos pinheiros. Tá? Lá a visão, né, no microscópio, como é o fungo dentro da planta. Aqui a célula vegetal, só para vocês relembrarem essas coisas que estão envolvidas aí na absorção dos elementos. Tá? O que são vacúolos? Tá? São membranas multivesiculares que guardam as substâncias tóxicas para a planta. A planta não consegue muito bem se livrar das substâncias tóxicas, mas pelo menos ela deixa guardado lá. Tá? É uma dispensa inteligente a nível celular das plantas. Tá? E é aí que vai parar o césio, que entra por engano, a planta não percebe, não vai conseguir utilizar na sua fisiologia, vai ficar nos vacúolos da célula. Tá? Então é onde vai parar o césio, lá nos vacúolos. Tá? E aí tem o tonoplasto, que é semelhante a um cloroplasto, que é que regula essa movimentação de íons na planta. Tá? E aqui o que eu falei, tá? As enzimas, ou melhor, as proteínas, e alguns pedaços até de RNA e algumas coisas assemelhadas, tem as moléculas, os elementos químicos, mas tem espaços. Existem arquiteturas, existem modelos tridimensionais, né? Existem aqui peças, existem caminhões, existem cestinhas e vários outros tipos de recipientes no nível molecular. E dentro deles é que fica preso os elementos radioativos que vão ser levados para a planta. Tá? Então, isso é o transporte ativo. É o uso e a queima de energia para movimentar essas moléculas grandes carregando elementos dentro da planta. Tá? Espero compreender aí
ajudar vocês a compreenderem como que é um transporte ativo numa planta. Tá? Então, em condições de baixo pH, presença de muitos prótons, né, cargas positivas, e essa substância chamada aquaporina, né, que tem poros, por isso que é aquaporina, né, que foi descoberta em 2013 e rendeu um prêmio Nobel em medicina, ou química, não me lembro, organiza o movimento da água e do potássio na célula. Tá? Então essa molécula aqui é que carrega potássio e água. E a planta confunde o césio com o potássio, e o césio entra de penetra aqui na planta e vai parar lá no vacúolo. O vacúolo está nas folhas, está nos girassóis, nas flores, nos frutos do girassol, na semente do girassol, e é aí que o césio vai embora e é colhido, certo? E aí o que acontece com as plantas? Quando elas são expostas a altas doses de césio, tá? A planta fica nesse estado aqui. E aqui é uma planta normal. Então, um dos grandes problemas de você retirar elementos radioativos do solo é que quando ele passa para a planta, ele trava, ele entra no lugar do potássio. Olha que louco isso, ele entra no lugar do potássio, que é um elemento que ajuda muito no crescimento da planta. Entra o césio lá, que não faz nada, só fica de penetra na festa, bebendo cerveja, bebendo vinho, bebendo uísque, se empanturrando de comida dos outros convidados. E aí a planta fica nesse estado aqui. Então isso é muito interessante, você tem que sempre colocar mais planta do que você pensou, porque o seu cálculo de biomassa, você acha que a planta vai ficar desse tamanho pegando césio e vai colher tanto, e vai tirar tanto césio, e vai vitrificar tanto césio, mas na verdade o cálculo é esse aqui. Ó, tá? Você sempre vai tirar menos elemento radioativo do que você pensou. Por isso que o processo começa, você retira essa plantinha, planta de novo, e durante muitos anos você vai retirando e colhendo césio das suas plantas, até realmente limpar o solo. Tá? Palavras bem simples, com alguns pequenos erros provavelmente, esse é o processo de remoção de elementos radioativos do solo. Atentem a esses detalhes, certo? Isso é importante para vocês entenderem o cálculo de quantas plantas vai, o que vai acontecer. Tá? Aí tem algumas outras coisas controversas que eu só escrevi aqui. Tá? E as plantas da família da mostarda são campeãs nesse processo de remoção de elementos radioativos, como a Arabidopsis, que também é uma planta estudada muito geneticamente. Radiocésio, né, ele vai estar incomodando no solo, ele vai se ligar às partículas negativas da argila, ocupando lugares onde deveria ter elementos úteis para a planta, ele vai persistir, né, e ele vai seguir a rota do potássio da planta, como eu falei. A planta não distingue entre esses dois, e depois esse elemento vai ser acumulado nas estruturas reprodutivas das plantas. Embora fungos não sejam plantas, eles também vão, no final das contas, absorver esses elementos por outras vias metabólicas. Tá? E aí está o moleque césio. Aqui, estudem um pouquinho e leiam mais curiosidades para vocês. A função do potássio é os tropismos, né? A planta buscar pelo solo ou buscar pelo sol. A regulação das enzimas, né, que vão digerir coisas na planta. A regulação osmótica, a perda de água na planta, tudo isso em função do potássio. Então o césio vai atrapalhar pra caramba a planta, mas a gente vai tirar o césio de lá. Tá? Ó, transporte de açúcares no floema, abertura dos estômatos, tudo isso é o potássio que controla. Tá? Quando tem muito potássio, ele força a entrada de água na planta, né? Controla o fechamento do estômago. Então, o excesso de césio na planta vai ser retirado do solo, mas a duras penas para a planta. Vai até alterar a abertura e fechamento de estômagos. E aqui tem um trabalho que eu vou poder explicar só na parte 3 desse vídeo. É o trabalho do Brito, 2008, como que realmente funciona isso aqui realmente na fisiologia mais avançada da planta. Tá? Então existem proteínas transportadoras de potássio,
Tá? Existem genes que codificam essas proteínas a fazer esse serviço na imediação da membrana celular, e isso vai funcionar por transporte ativo. Ele vai ser um elemento muito importante, um íon muito importante na planta. Até 10% da biomassa de uma planta seca é o potássio. Tá? E somente em 2003, com o Nobel de Química, é que foi elucidado esse funcionamento do caminho do potássio em fungos, né, e também nas plantas. Tá? Também o tubo polínico na polinização das plantas vai conter íons de potássio. Então, é um elemento altamente importante que vai ser substituído pelo césio nas plantas. Por isso que a planta fica daquele jeito pequena quando ela faz o serviço. O trabalho não de Einstein, mas de Epstein, em 1940, foi que traçou o caminho do potássio usando justamente a radioatividade, pois a rota foi descoberta utilizando césio. Né? Transporte em vias plasmáticas de alta afinidade. Potássio na raiz foi traçado dessa forma. E dependendo das concentrações de potássio, né, vai ter dois tipos de transportes aí na célula, de baixa afinidade e de alta afinidade. Tá? O de alta afinidade por potássio, esses transportadores hidrolisantes, ATP, que bombeiam o hidrogênio para fora do citosol e aí o potássio entra. Tá? É a força motora dos prótons transmembrana. O transporte de baixa afinidade é um outro tipo de transporte. Tá? Vamos voltar ao de alta afinidade. Ele é eletroquímico, né? Sai duas moléculas saem dois íons de hidrogênio e entra potássio. Tudo isso com gasto de energia para a planta, né? E utilizando um gene aí que codifica tudo isso. Bom, isso é complicado pra caramba. E eu vou deixar por aqui, vou encerrar hoje. E a gente vai só mostrar um pouquinho aqui, que vem no vídeo número 3, que vai ser postado no futuro. Tá? Um grande abraço. E o importante é que o césio entra no lugar do potássio na planta. E assim é que a gente tira césio radioativo do solo. Então, that's all, folks. Até a próxima e um grande abraço.